Você acredita no inexplicável? Já sentiu aquele frio na espinha que avisa que algo está errado? Hoje vou compartilhar com você 3 relatos reais, vividas por pessoas como eu e você, que enfrentaram situações tão aterrorizantes que parecem tiradas de um pesadelo. Imagine estar sozinho em casa e ouvir passos vindo do andar de cima. Ou acordar no meio da noite e perceber que o reflexo no espelho não acompanha seus movimentos. Ou ainda, ser chamado por uma voz misteriosa, vinda do fundo de um poço. Esses relatos são mais do que histórias, são avisos. Prepare-se para mergulhar em uma sequência de eventos perturbadores que irão desafiar tudo o que você acredita ser seguro. Mas cuidado, quanto mais você escuta, mais a escuridão parece se aproximar. Era pouco mais de meia-noite quando ouvi os passos pela primeira vez. Eu estava sozinho em casa, sentado na sala, com apenas o abajur iluminando o ambiente. Estava revisando alguns documentos quando o som ecoou pela escada. Passos leves, lentos, mas distintos. Minha casa é antiga, e as tábuas do chão frequentemente rangem. Mas isso era diferente. Pareciam passos deliberados. Levantei-me, o coração disparado. Quem está aí? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Nenhuma resposta. A tensão na sala era quase palpável. Subi os degraus devagar, cada passo acompanhado por um silêncio opressor. No topo da escada, vi uma sombra parada no corredor, exatamente em frente ao meu quarto. Minha respiração ficou presa na garganta. Tentei acender a luz, mas ela piscou e apagou. Foi quando a figura começou a se mover em minha direção. Não corri. Estava congelado, o medo me paralisava. Quando ela chegou a poucos metros de mim, pude ver um rosto pálido, olhos fundos e um sorriso distorcido. De repente, tudo apagou. Quando acordei, estava no chão, sozinho. Nunca soube o que era aquilo, mas a marca de uma mão estava no meu braço, como se alguém tivesse me tocado. Acordei com o corpo pesado, como se algo ainda estivesse me pressionando contra o chão. A sala estava fria, quase gélida, apesar de ser verão. Levantei-me devagar, sentindo um latejar estranho no braço, exatamente onde estava a marca. Passei os dedos sobre ela e senti um leve ardor, como se tivesse sido queimada ou arranhada. Ainda atordoado, fui até a cozinha para pegar água. A casa estava mergulhada em um silêncio incomum, um vazio que parecia engolir qualquer som. Foi quando notei algo estranho na mesa. Um pedaço de papel amarelado, que certamente não estava ali antes. Me aproximei com cuidado e vi que havia algo escrito à mão, com uma caligrafia irregular e desesperada. Você não deveria ter subido. Meu coração quase parou. Joguei o papel no lixo e voltei para a sala, mas a sensação de estar sendo observado era sufocante. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer coisa fora do lugar, e foi aí que vi. A sombra estava lá novamente, desta vez parada no canto mais escuro da sala, imóvel, mas com a cabeça levemente inclinada como se me estudasse. Não sei como tive coragem, mas gritei: "O que você quer?" Por um momento, o ambiente pareceu vibrar, e uma voz sussurrante, baixa e arrastada, preencheu o ar. "Você me chamou." A sombra começou a se mover em minha direção, e eu corri. Saí de casa sem olhar para trás, meus passos ecoando na rua deserta. Passei a noite no carro, estacionado a quilômetros de distância. No dia seguinte, quando voltei, encontrei a porta destrancada e todas as luzes acesas. Desde então, nunca mais me senti sozinho naquela casa. Às vezes, ainda ouço os passos na escada, sempre à meia-noite. O que era aquilo? Ainda me pergunto. Mas uma coisa é certa: nunca mais subi aquelas escadas. Após aquela noite, comecei a perceber pequenas mudanças na casa. Objetos que eu tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro. Portas que eu fechava estavam abertas pela manhã. Mas o mais perturbador eram os espelhos. Cada vez que passava por um, tinha a sensação de que algo no reflexo estava errado, como se uma sombra estivesse lá, parada, me observando. Certa madrugada, fui acordado por um som baixo, repetitivo, vindo do andar de cima. Era um som oco, como se alguém estivesse batendo levemente na parede. Fiquei imóvel na cama, tentando entender se era minha mente pregando peças ou algo real. Mas o som continuou, e com ele veio uma sensação avassaladora de pavor. Peguei meu celular e liguei a lanterna, subindo os degraus com as mãos trêmulas. Cada passo que eu dava parecia amplificar o som, até que ele parou de repente. Assim que alcancei o corredor, estava tudo escuro.
A luz do teto não funcionava há meses, e a única iluminação vinha do meu celular. Senti meu coração disparar quando a lanterna piscou brevemente e se apagou. Fiquei ali, no escuro, ouvindo minha própria respiração e algo mais. Era como um sussurro, próximo demais. Virei o celular para tentar religar a lanterna, e quando a luz voltou, vi uma coisa que nunca mais vou esquecer. A sombra estava de pé no final do corredor, imóvel, mas com olhos brilhantes que me encaravam. Ela começou a vir em minha direção, mas não andava. Deslizava, como se o chão não existisse. Travei. Meu corpo não respondia, e minha mente gritava para correr, mas eu estava completamente dominado pelo medo. De repente, a porta do meu quarto se fechou com um estrondo. Aquilo parou, a poucos metros de mim, e se dissipou no ar como fumaça. Entrei no quarto trêmulo, tranquei a porta e me sentei no chão, tentando recuperar o fôlego. Foi então que vi o que estava escrito, rabiscado no espelho do armário, como se alguém tivesse passado os dedos no vidro embaçado. Eu nunca vou embora. Desde aquela noite, comecei a dormir na casa de amigos e parentes. Abandonei a casa pouco tempo depois, mas às vezes, quando estou sozinho, ainda sinto aquela mesma presença, como se estivesse me esperando. E você? Já passou por algo parecido? Alguma vez sentiu que não estava sozinho, mesmo quando não havia mais ninguém por perto? O que você faria se soubesse que algo, ou alguém, está te observando, esperando pelo momento certo para aparecer novamente? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Quero saber o que você faria no meu lugar. Minha tia sempre dizia que o quarto de hóspedes era especial. Eu nunca entendi o que ela queria dizer até passar uma noite lá. O cômodo era simples, mas o grande espelho que ocupava a parede inteira parecia deslocado. Algo nele me incomodava profundamente. Naquela noite acordei por volta das 3 da manhã. O quarto estava frio, muito mais do que deveria estar, e uma sensação estranha pesava no ar. Foi quando notei algo no espelho. Meu reflexo não se mexia. Eu piscava, movia a cabeça, mas minha imagem permanecia imóvel, olhando diretamente para mim. Senti o suor escorrendo pelo meu rosto, enquanto a figura no espelho começava a sorrir, lenta e grotescamente. Em pânico, desviei o olhar, mas senti algo atrás de mim, como uma presença que me observava de perto. Girei rapidamente, mas não havia nada. Quando voltei a olhar para o espelho, ele estava coberto de marcas de mãos. Passei o resto da noite no sofá da sala e nunca mais voltei àquele quarto. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Mesmo dormindo no sofá da sala, a sensação de estar sendo observado não me abandonava. À noite, ouvia sons suaves, quase imperceptíveis, vindos do corredor, como se alguém estivesse andando descalço, parando exatamente na entrada da sala. Uma madrugada, fui acordado por um barulho seco, como algo caindo no chão. A princípio, hesitei, mas a curiosidade acabou me vencendo. Peguei o celular e iluminei o corredor. Nada parecia fora do lugar, mas quando virei para olhar a sala, meu sangue gelou. O espelho grande que ficava na parede estava no chão, completamente intacto, mas cercado por marcas de mãos, como as que eu tinha visto no quarto. Meu instinto foi sair correndo, mas quando me aproximei da porta, ela simplesmente não abria. Tranquei? Não lembro, mas a chave não estava na fechadura. De repente, senti um calafrio subir pela espinha. Atrás de mim, o som de algo pesado se arrastando no chão. Virei lentamente e ali estava. Uma figura encurvada, com longos braços e uma cabeça desproporcionalmente grande, rastejando em minha direção. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos, aqueles olhos fundos e negros, pareciam sugar a pouca luz da sala. Tentei gritar, mas minha voz não saía. A figura parou por um momento, como se me estudasse, e apontou para o espelho no chão. Lá, no reflexo, vi algo que quase me fez perder a consciência. Eu estava lá, parado, mas no reflexo, meu rosto era o mesmo da criatura que me encarava. Corri para o outro lado da sala, desesperado, e me joguei pela janela, caindo no jardim da frente. Não sei como consegui, mas saí correndo descalço pela rua, sem olhar para trás. Nunca mais entrei naquela casa. Contratei uma empresa para retirar minhas coisas e deixei claro que poderiam ficar com o espelho. Mas às vezes, ainda tenho pesadelos com aquele reflexo, como se algo dentro dele ainda me estivesse esperando. Meses depois de abandonar a casa, tentei seguir em frente,
Mas algo parecia sempre me puxar de volta para aquele episódio. As noites continuavam difíceis. Acordava suado, com a sensação de que alguém estava no quarto comigo. Sempre que passava por qualquer espelho, evitava olhar diretamente. Tinha medo de ver algo mais do que meu reflexo. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Era a empresa que havia retirado minhas coisas da casa. O atendente, com uma voz tensa, disse que algo estranho havia acontecido. O espelho que eu havia deixado desaparecera durante a mudança. Não estava no caminhão nem na casa. Simplesmente sumiu. Minha mente ficou em um turbilhão. Como um objeto tão grande poderia desaparecer? Mas o que aconteceu a seguir me deixou ainda mais perturbado. Alguns dias depois, encontrei um pequeno envelope na caixa de correio do meu novo apartamento. Não tinha remetente. Dentro, havia apenas uma foto. Uma foto minha. Na imagem, eu estava dormindo no sofá da sala da antiga casa. Ao fundo, na parede, estava o espelho, e nele, o reflexo da mesma figura pálida e encurvada que havia me aterrorizado naquela noite. A partir desse dia, as coisas começaram a piorar. Certas noites, eu acordava com a nítida sensação de que não estava sozinho. Um dia, ao passar pela sala, percebi algo que me fez congelar. Meu reflexo na janela estava atrasado. Ele não seguia meus movimentos. Por um momento me vi encarando, não um reflexo, mas uma versão distorcida de mim mesmo, com aquele mesmo olhar vazio e negro. Foi quando ouvi um som vindo do quarto, um som que eu nunca mais queria ouvir. Aquele arrastar pesado. Como podia ser? Não havia mais espelhos aqui. Entrei no quarto e senti o ar gelar. Na parede oposta, onde não deveria haver nada, estava o espelho. O mesmo espelho. Suas bordas estavam rachadas e marcas de mãos cobriam sua superfície. Mas dessa vez, algo mais estava lá. Palavras escritas, como se alguém tivesse riscado com unhas no vidro. Você me trouxe com você. Naquele momento entendi. Não importa para onde eu vá, o espelho sempre me encontrará. Ele não é apenas um objeto, é um portal, um vínculo com algo que não pertence a este mundo. Algo que agora parece fazer parte de mim. E você? Já teve a sensação de que algo ou alguém está te seguindo, mesmo quando tenta escapar? Já enfrentou um objeto que parecia estar carregado com algo inexplicável? O que você faria se soubesse que uma presença sombria pode estar conectada a você para sempre? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber, você ficaria para enfrentar ou tentaria fugir, mesmo sabendo que talvez não haja como escapar? Eu e meus amigos descobrimos um velho poço abandonado nos fundos da fazenda do meu avô. Era uma estrutura antiga, coberta por um tampo de madeira que rangia ao ser movido. A curiosidade nos levou a espiar lá dentro. Era fundo, muito fundo, mas havia algo mais. Uma voz. No início, achamos que era o eco das nossas risadas, mas não demorou muito para percebermos que não éramos nós. A voz sussurrava coisas ininteligíveis, mas com um tom angustiante, como se implorasse por algo. Meus amigos se afastaram, mas eu, hipnotizado, não consegui me mover. A voz parecia me chamar pelo nome. De repente, senti algo puxar meu braço, como se uma mão invisível me agarrasse. Meus amigos gritaram e correram para me ajudar, mas eu fui arrastado alguns metros na direção do poço. Conseguiram me segurar antes que eu caísse, mas o tampo de madeira estalou como se algo estivesse tentando sair. Nunca mais me aproximei daquele lugar, mas às vezes ainda ouço a mesma voz quando estou sozinho. Os anos passaram, mas aquela voz nunca me deixou em paz. Não importa onde eu estivesse, no trabalho, em casa ou até em um lugar público. Às vezes, no silêncio, ela voltava, baixa, arrastada, sussurrando palavras que eu não conseguia entender, mas que me preenchiam com uma sensação sufocante de medo. Comecei a evitar ficar sozinho. Dormia com a televisão ligada, preenchia meu dia com conversas e sons para tentar abafar aquilo. Funcionava, até que, certa noite, enquanto assistia a um programa qualquer, o áudio da TV simplesmente parou. O silêncio tomou conta do ambiente, e foi então que ouvi novamente. Dessa vez, a voz não estava distante. Parecia próxima, como se alguém estivesse ao meu lado. Por que você me deixou lá? Meu coração parou. Aquilo não era apenas um sussurro. Era uma pergunta clara, carregada de uma mistura de raiva e tristeza. Olhei ao redor.
mas o quarto estava vazio. A luz da TV piscou e, por uma fração de segundo, pensei ter visto algo refletido na tela. Uma sombra, imóvel, atrás de mim. Corri para apagar a televisão, mas quando apertei o botão, o quarto mergulhou em completa escuridão. Foi então que senti. Algo frio e pesado tocou meu ombro, como se uma mão invisível estivesse tentando me segurar. Travei. Não consegui me mover nem gritar. A voz, agora diretamente ao meu ouvido, sussurrou com um tom arrepiante. Você prometeu que nunca me deixaria. De repente, todas as luzes da casa se acenderam sozinhas, e o toque desapareceu. Eu estava sozinho novamente, ou pelo menos parecia estar. Desde então, as coisas têm piorado. Sempre que passo por lugares escuros, sinto que algo me observa, aguardando o momento certo. Descobri que a voz não quer apenas ser ouvida, ela quer que eu volte. E no fundo, temo o que acontecerá se eu não o fizer. O tempo foi passando, mas a sensação de que algo estava cada vez mais perto se intensificava. Eu evitava dormir, mas o cansaço sempre acabava vencendo. E toda vez que fechava os olhos, sonhava com aquele lugar. O chão coberto de folhas secas, as paredes manchadas de mofo e, no fundo, a porta. A mesma porta de onde a voz parecia surgir. Uma noite, fui despertado de um desses pesadelos por um som. Era a campainha da minha casa, tocando insistentemente. Olhei para o relógio, 3:03 da manhã. Quem poderia estar ali àquela hora? Levantei hesitante e fui até a porta. Mas quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. De repente ouvi passos pesados e lentos, ecoando do corredor. Não deveriam estar lá. Eu morava em uma casa, não em um prédio. Quando me virei para pegar o telefone, vi algo que me fez congelar. A luz do corredor piscava. E por um instante, uma sombra longa e retorcida apareceu no reflexo do espelho do hall. A voz então veio, não mais um sussurro, mas um grito abafado, reverberando pelas paredes. Você prometeu. Caí no chão, sentindo meu corpo paralisar enquanto a porta da frente começou a se abrir lentamente, mesmo estando trancada. O ar ficou denso, e o cheiro de terra molhada encheu o ambiente. Eu sabia que era ela, a presença que me perseguia desde aquela noite. Volte para mim. De alguma forma reuni forças e corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Lá, em desespero, comecei a procurar algo, qualquer coisa, que pudesse me proteger. Foi então que vi. Na gaveta da cômoda, havia um objeto que eu não reconhecia. Uma chave enferrujada, marcada com símbolos que nunca havia visto antes. Naquele instante, percebi o que precisava fazer. A voz não me daria paz enquanto eu não voltasse ao lugar onde tudo começou. E aquela chave era um convite. Agora, estou me preparando para retornar. Sei que estou indo em direção ao desconhecido, mas não tenho escolha. Se eu não voltar, ela virá até mim. E da próxima vez, eu sei que não conseguirei escapar. E você? O que faria no meu lugar? Enfrentaria o desconhecido ou tentaria fugir, mesmo sabendo que ele pode te encontrar? Acredita que certos lugares ou objetos podem carregar algo além do que vemos? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que essa jornada terá um fim? Ou algumas coisas simplesmente nunca nos deixam? Agora me diga, qual dessas relatos você achou mais assustadora? Você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por uma experiência inexplicável? Deixe seu comentário aqui embaixo, vou adorar saber o que você pensa. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam esses relatos aterrorizantes. E claro, não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das opções na tela para continuar maratonando histórias que vão te deixar sem dormir. Nos vemos no próximo vídeo.